Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Assassinatos brutais, muitos deles passionais, têm recebido cobertura da mídia e chocado a sociedade nos últimos dias. O que está acontecendo no país para que, de repente, tantos casos com requintes de crueldade voltem à tona no cenário policial? Para abordar os crimes violentos contra a vida, convidamos a promotora de justiça Lúcia Helena Calegari, que atua na primeira vara do Tribunal do Júri de Porto Alegre. Doutora Lúcia, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco novamente no programa. A senhora é uma promotora experiente, atua há muito tempo no Tribunal do Júri e sabe que lá 70% dos crimes julgados têm uma certa relação com drogas. Por que agora esta série de crimes violentos acontecendo, doutora Lúcia? Pois é, então assim, meu agradecimento também pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Eu diria que antigamente a gente falaria em 70% dos crimes terem relação com drogas. Hoje eu acho que esse índice está maior em regiões como Porto Alegre, as regiões metropolitanas e as grandes cidades. Mas agora nós nos vimos nos últimos dias com vários crimes que chocaram pela crueldade e pela forma com que são executados, porque nós tivemos na Restinga, por exemplo, 4 mortes que aconteceram. Uma família foi dizimada e uma dessas por uma pessoa por questões passionais, porque não aceitava o fim de um relacionamento, matou a sogra, a ex-companheira, a irmã e uma criança de 6 anos que era filho da irmã. Quando a gente se depara assim com crimes dessa brutalidade, a gente sempre fica pensando o que está acontecendo, porque são crimes que nós não temos muito como conter. Eu sempre digo que políticas de segurança pública podem ser utilizadas para esses crimes que envolvem o tráfico que tu falavas, mas a minha preocupação é como a gente pode lidar com esse outro tipo de crime para que que a história não se repita, porque passam anos e as histórias se repetem, né? Todos nós ficamos chocados há anos atrás, quando assistimos pela televisão a filha a Glória Pérez, a Daniela, sendo morta a tesouradas e que levou a que os homicídios fossem considerados crimes hediondos. Foi um levante para que até então o homicídio não era considerado crime hediondo. E de repente a gente se vê num cenário que, por exemplo, 4 pessoas são esquartejadas, esgojadas, né, pelo pescoço. Nós tivemos há poucos dias uma pessoa que foi esquartejada, tirado braços, pernas, enterrada o resto do corpo. O que leva o ser humano a agir dessa forma? A gente se questiona muito, porque a gente fica pensando até onde está aquilo que a gente falaria anteriormente de psicopatia. Hoje eu diria assim, um transtorno de personalidade que se reveste, porque muitas vezes as famílias, quando prestam depoimentos, dizem, mas eu não imaginei que isso pudesse acontecer. Ou, o que é pior, que essa é a grande realidade, muitas vezes é uma violência doméstica que já acontecia, com agressões constantes, até que se toma uma medida extrema e totalmente extrema, com brutalidade, crueldade, que parece que vem para dizer eu fiz e para que todos vejam. Claro. Só para os telespectadores entenderem o que nós estamos falando, eu selecionei aqui 5 casos de crimes contra a vida praticados agora nos últimos dias. Tá? Numa praia do Ceará, um homem matou a esposa e a filha de 8 meses. Em Porto Alegre, uma menina de 5 anos foi abusada e encontrada morta dentro de um sofá. Em São Leopoldo, a senhora citou agora há pouco, né, uma jovem teve as mãos amputadas por um facão usado pelo namorado. Também em Porto Alegre, um homem que não aceitava a separação matou 3 mulheres e um menino da mesma família, e uma mulher foi morta pelo amante e teve o corpo esquartejado e colocado numa mala. Em que mundo vivemos, doutora? Pois esse mundo me preocupa, porque na verdade a gente quando vê essa brutalidade ou esse exagero de agir,
até que ponto e por que se age desta forma. Nós que trabalhamos na área jurídica, o que recebemos os processos, e que não são processos, são pessoas que estão ali, que foram mortas, nós nos questionamos, para que tanta violência, para que tanta brutalidade? E eu tenho para mim que isso é uma forma de querer mostrar para todos o que fez e deixar bem claro, porque esse tipo de crime não vai ficar impune, vai chegar um momento que essas pessoas vão ser apuradas. Todos esses crimes que tu mencionaste aqui, todos eles têm uma elucidação de autoria. E aí eu digo, essa é a diferença do processo do tráfico, do crime normalmente que envolve esse tipo de violência. Normalmente no processo do tráfico a nossa grande dificuldade é a prova, porque ninguém quer falar. Nesse tipo de crime parece-me que todo mundo fica tão chocado e as pessoas acabam que não tem outras suspeitas, porque são pessoas do bem, são pessoas que não têm envolvimento com o crime, que não tem nada, quer dizer, que os suspeitos acabam recorrendo justamente nas pessoas que são próximas. Quando anunciaram essas 4 mortes que aconteceram na Restinga, na hora eu li a notícia e disse, isso foi crime passional. Eu não tinha informação nenhuma de polícia do que tinha acontecido, mas pela experiência que a gente vive, pela forma que aconteceu, eu digo, isso tem jeito, cara de crime passional. E me parece que o passional tem essa coisa da paixão, essa coisa do se exacerbar-se, né, do que... Agora, quando a gente pega uma criança que é abusada, bom, aí a gente está falando em pedofilia, né? Claro. Que aí é uma coisa muito mais grave. Mas eu vejo que o passional, ele tem às vezes, né, o homicídio passional, ele às vezes tem essa fúria, aquela fúria da paixão que não justifica o agir, mas que parece que naquele momento dá uma cegueira ou o que for, e que parece que as pessoas não se dão conta do limite do razoável. O que eu sempre me questiono se é para deixar bem claro o que fizeram, para chocar as outras pessoas, porque quando tu mata dessa forma, tu vai também punir a família, porque não vai poder permitir que quando tu tira braço, perna, quando tu tira o pescoço de uma pessoa, enfim, que se avele com o caixão aberto, vai ter que ser um caixão fechado, e aí então tu tá punindo então e desfigurando o ser amado. Desfigurando o ser amado, quer dizer, ela não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém e eu vou desfigurar por total. A gente sabe que crimes cometidos por motivos banais, passionais, sempre aconteceram. Mas eu lhe pergunto, há uma sazonalidade? Bom, eu tenho para mim que, assim como a gente hoje em dia não divulga e não se divulga dados de suicídio, quando uma pessoa se suicida não se divulga porque para não haver um incentivo a que outros façam exatamente o mesmo, copiem os atos equivocados. A sensação que eu tenho é que quando alguém toma uma atitude como essa, de, por exemplo, decepar os braços de uma namorada, deixar ela num estado assim que ela vai perder até a autoestima para continuar mesmo viva, que na verdade a gente tem que ter um cuidado quando a gente faz uma informação dessas nos veículos de comunicação. Não que eu seja contra, eu sou a favor da comunicação, mas que as coisas podem se copiar. Estou dizendo isso porque, assim como aconteceu em São Leopoldo, no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, em Venâncio Aires, aqui no nosso estado, aconteceu a mesma coisa. Uma moça também teve decepados os braços pelo namorado. Ou seja, muitas vezes as atitudes são copiadas pela própria forma com a divulgação dos requintes com que elas são praticadas. Esse caso do Ceará é de um gaúcho, né, que foi lá para o Ceará, matou a mulher e criança. E acho que todo mundo deve se recordar que na região, aqui em Porto Alegre, há uns 3 anos atrás, nós tivemos um caso que foi assim também, que um bioquímico descobriu que não estava satisfeito com o relacionamento, que a mulher não iria mais ficar com ele, matou a mulher, a criança ali na zona sul de Porto Alegre. E eu vejo se repetir lá no Ceará um gaúcho fazendo a mesma coisa, quer dizer, às vezes as atitudes se copiam, tu vê que aquilo foi um extremo total e tu acha que também pode reagir da mesma forma ou agir da mesma forma. Eu tenho essa preocupação, não que eu acho que a gente não tenha que divulgar as informações, mas eu tenho a preocupação que às vezes as atitudes se copiem. E para a senhora, existe alguma diferença entre esses crimes e outros contra a vida praticados na hora
do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público na hora da instrução criminal ou até mesmo da sua atuação em plenário? Bom, na verdade, toda morte é uma morte, né? Não importa se for da pessoa que tenha várias condenações, do presidiário ou da pessoa de bem. Só que eu tenho para mim que as pessoas às vezes escolhem os seus destinos. Eu quero dizer o seguinte: a maioria dos réus que são julgados hoje em dia no tribunal do júri não é mais o júri romântico, o júri da briga de bar, não é mais o júri do passionalidade. A maioria dos réus são réus que têm envolvimento sério com a criminalidade e que estão matando pessoas da mesma índole, ou seja, pessoas, seus rivais dentro de grupos criminosos. Eu digo, essas pessoas escolhem esse destino e muitas vezes as famílias, nesses casos, nem chegam a procurar saber como é que está sendo julgado, quem está sendo julgado, não se interessam em elucidar, às vezes, a autoria, preferem resolver lá fora, eu quero dizer assim, com outras mortes vingando. E o que acontece quando a gente tem pessoas de bem, pessoas que não têm um envolvimento, que a gente não espera, que não fazem essa escolha, bom, eu vou estar no crime, eu posso morrer, eu vou matar, mas eu posso morrer. Essas pessoas não, uma criança de 5 anos, que é morta asfixiada, uma moça que tem um namorado que acha que com isso vai, né, ser feliz, e aí ele não termina um relacionamento, ele corta os braços. A outra que não concorda em voltar, ele mata a família inteira e mais uma criança. Quer dizer, nós todos não temos como não nos compadecermos mais. Eu sempre digo o seguinte: nós sofremos muito mais com esse tipo de processo. Sofremos muito mais enquanto profissionais, que a gente tem que ter o nosso lado profissional, mas nós temos aquela preocupação, porque as famílias, elas vêm com uma carga positiva muito forte, elas te procuram, as famílias, muito mais, de forma muito mais intensa. E a sociedade, essa é a verdade, clama sim por aquela coisa: nós não podemos deixar os inocentes pagarem e morrerem e ficarem impunes. Então eu acredito que a dedicação minha e de todos os colegas promotores é a mesma em todos os processos. Agora a senhora... É só para poder concluir, agora é óbvio que a gente tem muitas vezes um envolvimento muito maior nesse tipo de crime, porque inclusive nós somos muito mais procurados primeiro, pela família, segundo, pela questão de responsabilidade, até dar uma prestação para a sociedade. Esse tipo de crime, ele vai para a imprensa, vai para, né? Quer dizer, a sociedade quer uma resposta e nós queremos dizer que estamos dando essa resposta, nós estamos sendo efetivos e tentamos ser o mais efetivos possíveis, e não adianta. Crimes que envolvem crianças, que envolvem mulheres jovens mortas de forma brutal, esse tipo de situação, sempre as famílias se comovem muito mais e comovem a todos que trabalham no processo. Como promotora de justiça, a senhora sabe que nesses julgamentos populares existem teses defensivas, como, por exemplo, a legítima defesa da honra, homicídio privilegiado, ou seja, o réu agiu sobre violenta emoção. O que a senhora diz sobre isso? Pois é. Na verdade, eu diria que, por muitas vezes, esse tipo de tese de legítima defesa da honra, ela não está mais comigo, mas está com outro, quer dizer, é um absurdo, né? É um absurdo, porque não há nenhuma agressão. E por muitas vezes esse tipo de tese foi trazida, e muitas vezes, eu digo, acho que talvez antigamente, ou há muitos anos atrás, haviam os grandes tribunos que faziam as pessoas chorarem e os jurados às vezes se emocionarem, e às vezes até poderíamos falar em absolvições nesses casos. Hoje em dia, eu digo, diante de todo o trabalho que é desenvolvido pelo Ministério Público com seriedade e toda a busca que se faz de tirar, olha, nós não podemos permitir na sociedade que os homens se achem donos das mulheres. Ninguém pertence a ninguém. E essa mentalidade, essa evolução da mentalidade das pessoas nesse sentido, que hoje em dia esse tipo de tese eu vejo que não é mais tão acolhida. Agora, o homicídio privilegiado continua às vezes sendo uma briga para a gente conseguir afastar, porque e se consegue que os jurados não acolham, porque tira a hediondez do crime,
deixa de ser hediondo quando a gente tem um homicídio privilegiado, tem muitas regalias para o cumprimento de pena, quer dizer, e nós não estamos sobre o domínio de uma violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, porque ela não quer, por exemplo, manter um relacionamento. Quer dizer, a gente tem que ter opções de saber que a vida segue. Então, eu entendo que hoje em dia os jurados, e até assim, frente à nossa sociedade, a evolução da sociedade, eles se sentem muito mais próximos de afastar esse tipo de tese do que acolher. Se a gente lê livros antigos, livros sobre júri, casos antigos, a gente via que havia muito mais acolhimento desse tipo de defesa, com muito mais sucesso do que eu acredito que hoje em dia. O crime passional é motivado pela paixão. A senhora concorda que hoje pode haver fatores que contribuem para que esses crimes ocorram, como a própria evolução da mulher na sociedade? Acho que a evolução da mulher da sociedade pode contribuir, mas eu acho que o grande problema nesses crimes muitas vezes é o abuso de crack, o abuso de álcool, porque muitas vezes esses crimes passionais a gente observa que os réus, por exemplo, estavam drogados, usavam crack. Eu tive um processo que o réu foi julgado, condenado, que a situação foi essa. A esposa disse, olha, eu não quero mais ficar contigo porque tu não para de usar drogas. E ele estava drogado, matou ela e a amiga que estavam dentro de casa. As duas com um monte de facadas. Foi julgado, condenado, enfim. Então, eu acho que não só a evolução da sociedade, das mulheres como um todo, leva a isso. A mulher está no trabalho, ela está na rua, e que um pouco desperta muito mais os ciúmes e a paixão às vezes estão lado a lado, mas também é o abuso do álcool, o abuso das drogas, e aqui um pouco esse tipo de relação, às vezes, que se tornam, às vezes, muito rápidas. Os relacionamentos, as pessoas, às vezes, não se conhecem aprofundadamente, já estão morando na mesma casa, na mesma noite, e aqui um pouco acontece uma desgraça. A senhora falou agora há pouco em ciúmes. Muitos matam e dizem que foi por ciúmes, por amor. Quem ama, mata, doutora Lúcia? Eu sempre digo, né, e eu digo isso em todos os meus júris, que o amor tem a ver com flores, com maternidade, o amor tem a ver com declarações, com poesias, o amor não tem nenhuma relação com morte, com caixão, né? A gente não pode compreender o amor com morte, né? As coisas, elas não se resolvem assim, não, dessa forma a gente não consegue admitir que as coisas se resolvam. Infelizmente o passional, né, diz muitas vezes isso. Eu me lembro uma vez que eu fazendo um julgamento de um réu que matou a esposa na frente dos filhos, e ele dizia assim, porque ela cansou de apanhar e largou dele, e ele dizia assim, mas eu dava fardos de comida, né? E ela não queria mais estar comigo, ela deveria querer estar com outro. Eu dizia, e não era a realidade do processo, né? E aí eu sempre pensava, quando eu ouvia aquela coisa dos fardos de comida, não é o suficiente, né? A gente tem que ter o respeito, tem que ter o amor ao próximo, e essa questão dos ciúmes, essa questão doentia, ela tem que ser muito bem vista, né? Porque a gente está falando de vidas humanas e as vidas não voltam. E até que ponto, doutora Lúcia, o caráter de uma pessoa, a índole dessa pessoa, pode ser determinante para o desfecho de um crime bárbaro? Na realidade, tenho para mim que todo mundo diz assim, qualquer um pode matar. Eu tenho para mim que isso não pode ser uma verdade, não tenho isso como uma verdade absoluta. As pessoas, na verdade, a gente observa que normalmente essas pessoas que cometem esses crimes bárbaros, elas têm um transtorno de personalidade acentuado, elas seriam o que a gente falaria psicopatas, e muitas vezes isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, que elas vão para as audiências, vão para ser julgadas e elas não choram, elas não se emocionam, e elas conseguem agir. E aí é que eu digo que muitas vezes de forma premeditada. Me recordo de uma vez que uma mulher fugiu para Porto Alegre, morava no interior, porque cansou também da questão da violência doméstica, estava tentando reconstruir a vida dela. O ex-marido veio atrás, descobriu onde ela morava,
ficou vários dias cuidando do horário que ela saía, até que um dia ele conseguiu pegar ela, matar com várias facadas. O passional, ele tem isso, ele tem aquela coisa, muitas vezes é um monte de facada, é machadada, é asfixia, é aquela coisa assim, que não é só o tiro, é um agir muito mais forte do que isso. E eu dizia, é um crime totalmente premeditado. Como é que a gente vai... Quer dizer, uma pessoa dessas, ele olhava e contava assim, não, mas ela quis fugir de casa e falava, ele foi interrogado em plenário, ele falou 2 horas sem parar. E nenhuma dessas 2 horas ele chorou 1 minuto. Ele não mostrou um sentimento. Quantas vezes a gente vê esses crimes acontecendo e as pessoas não mostram um sentimento, 1 minuto? Claro. Isso é uma coisa que me choca muito, porque a gente vê toda uma família chorando, e às vezes a família do próprio réu chorando, porque está assistindo o julgamento e preocupada com o que está acontecendo, e a pessoa age com uma frieza de premeditação, que eu digo que é uma característica de uma psicopatia, e continua com toda uma tese elaborada e te olha nos olhos e vai indo com e sem aquela sensação de culpa. Isso é uma coisa assim que realmente nos deixa muito preocupados. Falando em frieza, nós tivemos muitos crimes chocantes no país nos últimos 20 anos, digamos assim. Crimes que entraram para a história policial, como o da atriz Daniela Pérez, que a senhora citou no início do programa. A senhora se recorda de algum caso que a senhora tenha atuado que teve ingredientes de crueldade? Eu vejo assim como a coisa é. Teve um processo que foi ali na Vila Chocolatão, quando ela ainda era perto da Receita Federal, que envolvia um relacionamento de 2 pessoas. A moça tinha já uma criança de 1 ano e 10 meses. Não, desculpe-me, de 10 anos. E eles estavam criando um filho de um irmão dele de 1 ano e 10 meses, e a moça cuidava. Não quis mais ficar com ele, eles eram os 2 usuários de crack, e eu digo, as drogas, elas são um problema. Para se vingar dela, ele pegou a criança de 1 ano e 10 meses que eles criavam, asfixiou, amarrou e colocou no Guaíba. Foi encontrada boiando o corpo 1 semana depois, porque ele amarrou com pedras, e até ela aparecer demorou mais ou menos 1 semana. A outra criança de 10 anos, que era filho dela, da moça que ele estava junto, amarrou numa árvore e deixou pendurada ali na entrada da Vila Chocolatão, asfixiado, enforcado. Para punir não matou ela, mas terminou com a vida dela, porque matou as 2 pessoas que ela tinha algum afeto e que tinham algum significado. Eu me lembro que esse crime na época teve muita repercussão na imprensa, até porque envolveram 2 crianças sendo mortas, né? Esse crime foi um crime que me chocou assim por demais. Foi um crime assim que eu quando eu fiz os julgamentos, eu fiz os julgamentos desse réu, dos 2 processos, eu disse assim, eu quero ficar um tempo sem fazer um crime que envolva criança, porque a gente tem que ter um estômago, tentar para poder assim suportar esse tipo de crime e com tranquilidade. Eu me lembro agora, e assim ainda está tramitando o processo ali daquele bioquímico que está com muita repercussão, que matou ali na Tristeza, matou a mulher e matou a criança que era filho dele, de 5, 6 anos. Tudo isso porque achou que ela podia estar tendo algum outro relacionamento, tudo isso porque ela não queria mais ficar com ele. Tu falavas de uma criança de 5 anos sendo colocada no sofá. Também tive um processo que com esse tipo de requinte de crueldade, que num relacionamento o rapaz matou a moça, asfixiou, cavou ali dentro da casa, porque não era cimentado, era terreno de terra, colocou embaixo e em cima colocou um sofá do corpo, que foi encontrado assim 1 semana depois, 10 dias depois, porque os vizinhos começaram a sentir o cheiro. Tive um outro processo também que o réu colocou a mulher na churrasqueira para queimar. Quer dizer,
Esse tipo de situação, assim, todos eles, é uma coisa que eu observo, todos eles, eu diria o seguinte, são pessoas que para mim têm um transtorno forte de personalidade. Todos eles parece que não sentem aquela sensação de culpa. O que eu fiz? Como é que eu pude agir dessa forma? Continuam responsabilizando a pessoa que eles amavam ou a outra pessoa pelos seus atos, não assumem as suas responsabilidades diretas. E isso, para mim, assim, é o que mais me choca nesse tipo de delito, é as pessoas agirem e continuarem sem assumir as suas responsabilidades, querendo sempre culpar o outro. Ok, promotora de justiça Lúcia Calegari, que atua já há bastante tempo na primeira vara do Tribunal do Júri em Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigada também por estar aqui. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!